Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula e o nosso tema de hoje é Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho, IRT. Esse imposto está regulamentado pela Lei 18/14 de 22 de outubro. Então essa lei ela diz que todo aquele que executa alguma atividade remunerada deverá pagar esse imposto, e nessa condição a lei determina os tipos de contribuinte que devem pagar esse tipo de imposto. Então nós temos o contribuinte do tipo A, Então quem é esse? É todo aquele que é funcionário, contratado, colaborador de determinada empresa. Nós chamamos de trabalhador por conta de outrem. Nós temos o contribuinte do tipo B, que é o chamado de trabalhador por conta própria. Então são aqueles profissionais que executam a atividade de forma autônoma. E nós temos o contribuinte do tipo C. O contribuinte do tipo C é aquele que não se enquadra nos conceitos anteriores, tá? E a aplicação do IRT é de acordo com uma determinada tabela. A gente vai ver um pouco mais adiante aqui uma explicação rápida sobre o tipo C. Então, se eu sou empregado de uma empresa, se eu sou colaborador, eu fui contratado, obviamente, eu vou ter que pagar esse imposto, vou ter que pagar o IRT. E esse imposto ele vai ser calculado de acordo com essa tabela que nós temos aqui, E mais adiante a gente vê um pouco mais sobre a interpretação dessa tabela aqui. Tá? Só relembrando, o IRT, se a gente observar aqui, eu vou aumentando aqui os valores, os percentuais do imposto, e esse percentual aqui ele vai aumentando de acordo com a remuneração do trabalhador. A gente vai ver um pouco mais adiante, mas eu estou me adiantando aqui só para explicar o seguinte, que o IRT é o chamado de imposto progressivo, ou seja, quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Contribuinte do tipo C. Esse contribuinte aqui, a tributação sobre a remuneração dele se dá sobre uma taxa única. Que taxa é essa? É uma taxa de 10,5%. Então, quem são esses trabalhadores que a lei chama de trabalhador por conta própria? Está aqui especificado nesta tabela. Então, eu prestei uma consultoria na área de gestão de empresa ou na área de auditoria sobre o serviço. Está aqui, economista, consultores e auditores, Eles estão aqui inclusos nessa lista. Então, sobre o valor que eu cobrei pelo meu serviço, vai ser descontado 10,5%. E o contribuinte do tipo C são aquelas entidades que desempenham qualquer tipo de atividade, ok? E que ela não tem, vamos assim dizer, uma contabilidade organizada, Então, perdeu todos os documentos, não tem nada como declarar as finanças. Então, aí as finanças pegam esse tipo de empresa, analisa o tipo de atividade que ela executa e vai aqui para essa chamada tabela de lucros mínimos, que está regulamentada através de decreto executivo 1509 de 3 de março. E de acordo com essa tabela, de acordo com a atividade econômica que a pessoa desenvolve, vai ser aplicado. O que é bem interessante e tem que ressaltar é que o IRT, muita gente fala, o IRT é sobre o salário do trabalhador. O termo correto é o IRT incide sobre a remuneração do trabalhador. Só que essa confusão ela se dá por quê? Porque normalmente quando eu sou contratado, eu só tenho um único tipo de rendimento, que é o salário base. Mas, além de salário base, eu também posso ter subsídios, eu também posso ter hora extra. Esse conjunto de fatores, além de outros, nós chamamos de remuneração. Então, sobre ele incide o IRT. Só que aqui na nossa aula, deixei aqui bem claro, em nossa aula iremos considerar apenas o salário base como única fonte de remuneração do trabalhador. Então, eu fui contratado para trabalhar em determinada empresa e a empresa disse o seguinte, olha, você vai receber X mil kwanza de salário. Como eu só tenho isso, então essa vai ser a minha remuneração para o IRT. Está aqui a nossa tabela, Então, como é que a gente faz a leitura dela? A tabela, na primeira coluna, ela determina aqui os rendimentos por faixa salarial. Então, a primeira não merece grandes discussões.
pelo que está disposto aqui na tabela, até porque ele diz o seguinte: quem ganha até 30.450 está isento. Então, se está isento, eu não vou ter que calcular nada, e aí está subentendido. Agora, a partir da segunda linha, observa que eu tenho várias faixas salariais. Então, aí agora sim, se eu ganho mais do que o valor que está estipulado aqui para efeitos de remuneração de IRT, a partir daqui eu já passo a pagar IRT. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um salário para efeito de IRT de 44 mil, logo eu estou aqui nessa faixa. Por quê? Porque 44 mil está aqui nesse intervalo. Então, o que é que a lei diz? Quem está nesse intervalo aqui tem que pagar ao Estado uma parcela fixa de 900 kwanza, esse valor aqui é obrigatório, mais 8% sobre o valor do excesso de 40 mil. Então, o que é que a gente já vê a partir daqui? É que o valor do IRT é determinado por dois fatores. O primeiro, uma parcela fixa, e segundo, um valor variável, que aí vai depender da faixa, do valor do excesso. Nos exemplos práticos, a gente vai ver um pouco melhor isso. Agora, uma observação bem importante aqui, que a gente nunca pode esquecer, é que a gente sabe que todo trabalhador ele tem que pagar a segurança social, né? E aqui em Angola, a segurança social do trabalhador é de 3%, a empresa é 8%. Mas aí não vou discutir empresa, aqui o nosso foco é trabalhador. Logo, do salário que eu fui contratado, vai ser descontado 3%. Este valor, está aqui, ó, esse valor de 3% que vai ser descontado, não faz base de cálculo para IRT. Então, o que é que isso quer dizer? Um exemplo aqui. Se eu fui contratado com um salário de 100 mil kwanzas, logo eu vou ter que pagar 3 mil kwanzas de segurança social, que é 3%. Nessas condições, na hora que eu for lá para aquela nossa tabela para determinar o valor do IRT, eu não vou usar como referência os 100 mil que eu fui contratado. Eu vou usar como referência os 97 mil. Por que 97? Porque a segurança social, está aqui, não faz base de cálculo para IRT. Logo, vou ter aqui 100 mil menos 3 mil, que refere-se aos 3% da segurança social. Então, o meu valor de referência para IRT é 97 mil e não 100 mil kwanzas, né? Essa regra serve para qualquer outro valor que você esteja aí utilizando. Logo, chegamos a essa fórmula. Remuneração do IRT é igual salário base menos a segurança social. Lembrando que no nosso exemplo, o trabalhador só tem esse salário como única remuneração. Por isso que aqui está apenas o salário base. Obviamente que outros detalhes acerca do IRT, aí o aluno vai ter que se aprofundar um pouco mais na legislação, e aí fica mais para a nossa disciplina de fiscalidade. Na nossa aula, nós vamos considerar 4 trabalhadores. O primeiro, contratado com um valor de 82 mil kwanzas. O segundo, 148 mil kwanzas. O terceiro, 35.515,46. E o quarto, 450 mil kwanzas. Observe que aqui eu já determino a remuneração do IRT. Então, o primeiro trabalhador, o valor que eu vou usar para identificar em qual faixa salarial ele se encontra na tabela vai ser de 79.540 e não 82, por conta dessa fórmula aqui, ó. Essa fórmula diz o quê? Que a remuneração do IRT é igual a salário base menos a segurança social. Então está aqui, salário base 82 menos a segurança social 3%, 79.540. Isso mesmo se aplica a todos os outros trabalhadores. Tá, aqui. Vamos agora calcular o valor do IRT, né? Então, o primeiro trabalhador, para efeitos de remuneração, para efeitos de IRT, a remuneração dele é 79.540. Logo, quem tem esse valor de remuneração, ele está aqui na faixa de 70.001 a 90.000. Então, quem está nessa faixa, eu digo que ele está na faixa dos 11%. Logo, esse trabalhador tem que pagar já obrigatoriamente 3.750. E também, além desse valor, vai pagar mais 11% sobre o excesso de 70 mil.
Então, veja aqui esse espaço bem interessante que eu acho que torna-se mais simples o entendimento. Primeiro passo, calcular o excesso, né? Que a lei diz aqui, 11% sobre o excesso de 70 mil. Ora, então, quanto é esse excesso? Como é que eu calculo? Eu pego a remuneração do IRT, está aqui, 79.540, menos 70 mil, que é o salário de referência aqui na tabela, ok? Acho o excesso. O excesso é 9.540. Sobre esse valor aqui é que eu vou aplicar o percentual, a taxa percentual estipulada pela tabela para essa faixa remuneratória. Segundo passo, aplicar a taxa sobre o excesso. Ou seja, quero agora saber quanto é o valor desse excesso. Como é que eu faço isso? Pego os 9.540, que é o excesso, vezes os 11%, que é o percentual estipulado na tabela. Nos dá 1.049,40 e aqui eu estou arredondando para 1.050. Logo, quanto é o valor do IRT desse trabalhador? O valor do IRT dele é 4.800. Como é que foi formado esse valor? Através da primeira variável, que é a parcela fixa, está aqui, 3.750, mais a segunda variável, que é o percentual sobre o excesso, os 11% sobre o excesso, 1.050, nos dá 4.800. Então, como é que fica o salário líquido desse trabalhador? Então, está aqui o recibo de salário dele. Salário base, 82.000, menos a segurança social, que foi aplicada a 3%, 2.460, menos o IRT, 4.800, salário líquido de 74.740. Observe que no recibo de salário o IRT aparece pelo valor total, mas eu tenho que saber que esse valor total aqui ele é composto de duas variáveis. Quem são essas variáveis? Parcela fixa mais percentual sobre o excesso. Trabalhador 2, contratado com única fonte de remuneração, que é o salário de 148.000. É este valor que eu vou usar para calcular o IRT? Não. Para calcular o IRT eu tenho que pegar o salário dele, a remuneração, menos a segurança social. Vai nos dar 143.560. Quando eu vou para a tabela, eu vejo que quem ganha esse valor está na faixa dos 140.001 a 170.000. Quem está nessa faixa tem que pagar uma parcela fixa de 12.250 mais 14% sobre o excesso de 140.000. Então vamos achar o IRT. Primeiro, calcular o excesso. Por que eu tenho que calcular o excesso? Para poder aplicar esse percentual aqui, ó. Então, como é que eu calculo? Remuneração IRT menos os 140.000 aqui, o salário de referência da tabela, nos dá 3.560. Então esse é o primeiro passo. Achei o valor do excesso. Sobre esse valor agora eu vou para o segundo passo, né? Sobre esse valor agora é que eu vou aplicar os percentual. Então tenho aqui, ó, valor do excesso 3.540 vezes o percentual de 14%, aqui referência da nossa tabela, igual a 499.000. Logo, o valor do IRT desse trabalhador é 12.250, a parcela fixa, mais o valor, o percentual sobre o excesso. Total do IRT, 12.749. Como é que fica o recibo de salário desse trabalhador? 148.000 salário, menos a segurança 4.440, menos o IRT 12.749, salário líquido 130.811. Mais uma vez, o IRT aqui aparece de forma total. O terceiro trabalhador não vamos nos aprofundar porque, né, se a gente olhar, quando eu pego o salário que ele foi contratado menos a segurança social, nos dá uma remuneração 34.450, logo não tem um cálculo a fazer porque pela tabela esse trabalhador está isento de IRT.
Logo, o recibo de salário dele vai ser composto de salário base, 35.515,46, menos a segurança social, 1.065,46, salário líquido, 34.450. O quarto trabalhador, ele foi contratado com um único salário, 450 mil, não tem nenhum outro adicional, logo essa é a única remuneração dele. É este valor que eu vou usar para a tabela? Não, para a tabela eu vou ter que calcular a remuneração IRT. Como é que eu acho isso? Salário base menos o valor da segurança social nos deu 436.500. Quando eu vou para a tabela, quem tem uma remuneração desse valor está aqui nessa faixa, que é a última faixa, mais de 230.001. Quem está nessa faixa tem que pagar uma parcela fixa de 25.750 mais 17% sobre o valor que exceder 230 mil. Primeiro passo, calcular o excesso. Como é que eu calculo? Remuneração do IRT menos 230 mil, que é o salário de referência da tabela, acho o valor do excesso, 206.500. Segundo passo, aplicar o percentual sobre o excesso. Então eu pego o valor aqui do excesso, 206.500, vezes 17%, que é a referência da tabela, nos dá 35.001. Logo, quanto é o valor do IRT desse trabalhador? O valor do IRT vai ser a parcela fixa mais 35.105, que é o valor do percentual sobre o excesso, nos dá um total de 60.655 kwanzas. Assim, como é que fica o recibo de salário dele? Vai ficar salário base 450 mil, menos a segurança social 13.500, menos o valor do IRT 60.655, salário líquido 375.645. Observa que o IRT, mais uma vez, vale relembrar, nunca é demais, que o IRT na folha de salário aparece pelo valor total. Só que esse valor aqui é composto de dois outros valores, duas variáveis. Parcela fixa, determinada pela tabela, mais percentual sobre o excesso. Ok? Pessoal, então era isso que nós temos aqui para hoje. Qualquer dúvida, ok? Vocês podem estar colocando ou enviando e-mail ou WhatsApp lá no nosso grupo de estudo, tá bom? Muito obrigado aí, bom estudo para vocês. Tchauzinho.